pessoal. A professora está organizando aqui para a gente fazer uma aulinha hoje. Então, falando na última aula, então seguimos aqui no nosso módulo 2, capítulo 4, sobre as leis de Newton. E na aula anterior a gente viu, né, o conceito de força, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, né? E, inclusive, eu coloquei um desafio para vocês lá, falando a respeito disso, falando a questão do cinto de segurança, né, que é bastante importante para a gente entender, então, por que o nosso corpo, ele tende a continuar em movimento. E aí, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a segunda e a terceira lei de Newton. Gente, assim, a Sora vai fazer uma aulinha hoje mais teórica, mas eu quero gravar uma videoaula depois, resolvendo os exercícios com vocês, tá? Porque agora já entra alguns cálculos aí, a segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica. A gente já começa a calcular a força resultante, a gente já começa a entrar um pouquinho na discussão de vetores. Então, é bem importante que vocês entendam o que é uma força resultante e saber identificar, né, quantas forças tem envolvida no mesmo corpo. Então, a segunda lei de Newton, ela nos diz que o seguinte, ó, a variação do movimento de um corpo é diretamente proporcional à resultante da soma das forças que atuam sobre ele e ocorre na direção dessa força resultante. Decifra, professora. Não entendi nada. Gente, variação de movimento, tá? Nada mais é do que aceleração, quando eu vario o meu movimento. Lembra? Velocidade, quando era constante, não variava. E depois no movimento acelerado, que já tinha aceleração, a nossa velocidade ia aumentando. Então, aqui ele diz o seguinte, que a variação do movimento, ou seja, a aceleração de um corpo, tá, é diretamente proporcional à resultante da força. Tá? Por exemplo, a força resultante. A força resultante que atua num corpo é proporcional à aceleração. Tem uma forma para isso, claro, que a gente está vendo mais a teoria, mas aqui, ó, tem a formulazinha, que é massa vezes aceleração. A força resultante sempre vai ser a massa vezes a aceleração. O que isso quer dizer? Olha aqui o desenho. Eu tenho aqui dois objetos, ó. Ele está empurrando aqui uma mãozinha só, tá? Empurrando um objeto numa certa aceleração. Aqui, ó, existe duas mãozinhas empurrando. Significa que aqui nós temos duas forças, a força da mãozinha de cima, a força da mãozinha de baixo, na figura, tá? Então, os vetores que representam as acelerações, olha as flechinhas. Se eu coloco uma força maior no mesmo objeto, de mesma massa, se eu vou empurrar uma caixa, tá? Só com uma mão, vocês concordam comigo que se eu empurrar com as duas mãos, eu consigo empurrar mais rápido esse objeto, ou seja, a aceleração do objeto não é maior? Então, quando a minha força é maior, a minha aceleração é maior, tá? Sempre tratando aqui de mesma massa. Então, se eu estou empurrando uma cadeira ou uma mesa sozinha e vem outra pessoa e me ajuda, vocês compreendem que duas pessoas empurrando é mais fácil de empurrar do que uma só, né? Então, esse é o conceito, gente, de força ser proporcional à aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto maior a aceleração, maior a força, ou vice-versa. Quanto menor um, menor o outro. Por quê? Porque são diretamente proporcionais, tá? Seguinte, aqui a gente, na primeira figura ali, a gente relacionou força com aceleração. Agora a gente vai relacionar força, a gente vai relacionar aceleração com a massa. Ó,
Então, isso aqui, esse quadrinho, foi o que a Sora acabou de falar para vocês, ó. A aceleração é proporcional à força, tá? Se a aceleração aumentar 2 vezes, a força aumenta 2 vezes. Agora, observe o seguinte, agora a gente vai comparar com a massa, a gente não vai comparar com a força. Digamos que a força seja constante, agora é a mesma força. Então, eu estou aplicando uma força para empurrar essa caixa de cima, e eu estou aplicando a mesma força para empurrar 2 caixas agora. Ó. O que vocês acham? Qual que eu vou conseguir empurrar mais rápido? Qual que eu vou conseguir empurrar com mais intensidade? Será que é a caixa que está sozinha ou as 2 caixas? Claro que quanto mais leve o objeto, mais fácil é de eu empurrar, né? Concordam comigo? Então, se eu aplicar a mesma intensidade de força, quanto maior a massa, menor a aceleração. Agora, elas são inversamente proporcional. Eu penso o seguinte, quanto mais pesado um objeto for, mais força eu vou ter que fazer, né? Para ir na mesma aceleração. Logo, se eu estou empurrando com a mesma força, estou aplicando a mesma força, significa o quê? Que o objeto mais pesado vai ser mais difícil de empurrar, ele vai ter uma aceleração menor do que o objeto mais leve. Então, esse é o conceito, tá? De proporcionalidade de aceleração e massa. Então, aqui essa regrinha, ó, isso que tá aqui, ó, significa que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Fica fácil de entender, né, gente? Quanto mais pesado for o objeto, menos acelerado ele vai a força, com a mesma força, tá entendendo isso? Com a mesma intensidade. Menos acelerado ele vai ser, né? Então, se você vai puxar alguma coisa, um saco, alguma coisa pesada, né? Você vai puxar. Com a mesma força, tu puxa um saco de 1 quilo de batata, por exemplo, e a mesma força tu aplica num saco de 10 quilos de batata. Qual vai ser a aceleração dos dois? Um vai ter aceleração bem maior que o outro, né? O saco de 1 quilo vai ser acelerado bem mais rápido do que o saco de 10 quilos. Então, basicamente, essa é a ideia, tá, gente? A relação que se tem entre força, massa e aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração, tá? Quando a Sora desejar para vocês muita massa vezes aceleração para os estudos, lembre-se de que isso é força. Muita força para os estudos, tá? Muita massa vezes aceleração aí para os estudos, de dedicação para os estudos. Então, alguns exercícios aqui que a Sora vai deixar de tarefinha para vocês fazer, tá? Porque depois eu vou gravar um videozinho resolvendo algumas questões. E já vamos entrar na terceira lei de Newton, já para finalizarmos esse capítulo que fala sobre as 3 leis de Newton. Porque depois nós vamos começar a aplicar essas leis. Como que nós vamos... E tem muitas, gente, tem infinitas aplicações das leis de Newton. Então, vocês vão utilizar as leis de Newton até o fim da física de vocês, tá? Seja no ensino médio ou no ensino superior. Então, olha só. A terceira lei de Newton, ela diz o seguinte, ó, é o princípio da ação e reação. A gente brinca às vezes, né, que na nossa vida toda ação tem uma reação, mas isso é verdade, não é brincadeira não. Toda ação tem uma reação. Porém, tem muita confusão aqui nessa lei, tá? A gente confunde essa lei de ação e reação pelo seguinte. Quando eu empurro um objeto ou toco numa pessoa, né, um aperto de mão, um chute numa bola, ou até essa figura aqui do livro de vocês, ó, né, o cara puxando aqui, ó, acho que é um trem, ou seja, a força que eu faço no objeto é a mesma força que o objeto faz em mim, entende? Com a mesma intensidade, tá? O mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos.
Então, essa lei diz o seguinte, ó, toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo e direção, mas de sentidos opostos. Vocês já viram aquele probleminha do cavalo e da carroça? Que diz o seguinte, o cavalo faz uma força na carroça, puxando para frente. A carroça faz uma força no cavalo, puxando para trás, porque elas são opostas, né? Então, a força que o cavalo faz na carroça é a mesma força que a carroça faz no cavalo. Como é que o cavalo sai do lugar? Já viram esse problema? Gente, é aí que está a confusão. É aí que está a confusão, porque as forças não estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Elas são forças em corpos diferentes. A força que o cavalo faz na carroça é na carroça. A força que a carroça faz no cavalo é no cavalo. Elas não se anulam. Entende? Não é um par de forças que se anulam, porque cada força está sendo aplicada num objeto diferente. E é aí que muita gente erra, dizendo que as forças se anulam. Tá? Então tem que ter muito cuidado para isso, muito cuidado mesmo. Aqui, por exemplo, essa do martelo, ó. A força que o martelo está fazendo aqui na madeira, a madeira está fazendo no martelo. É a mesma força, por isso que tem esse sinalzinho de menos, ó, tá? Para dizer que é o vetor oposto, só o sentido que muda, né? Então, outro exemplo aqui que eu acho legal é o exemplo de quando a gente caminha, né? Ó, o caminhar de uma pessoa, tá vendo? Nós fizemos uma força no chão empurrando para trás. O chão faz uma força em nós no sentido oposto, ele nos empurra para frente. Então, é uma força de ação, é uma força, é a lei de ação e reação. É uma força que age e uma força que reage, entende? Elas não se anulam. Se elas se anulassem, a gente não saía do lugar. Então, uma força é em nós, outra força é no chão. São objetos diferentes, são coisas diferentes. Vocês já pensaram nisso? Então, olha só. Aqui, ó, a força que a nadadora aplica na água, também é a mesma coisa. Se elas se anulassem, ela não saía do lugar, né? Então, são pares de forças e eu não consigo, por exemplo, calcular a força resultante nesse caso. Por que, Sora? Gente, porque são forças que estão agindo em corpos diferentes, tá? Então, não adianta querer calcular a força resultante em objetos diferentes. Tem que ser forças no mesmo objeto para calcular a resultante. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Olha só, aqui também tem um outro exemplo, né? Que é o par de forças, ação e reação da gravitação, da Terra e da Lua. E aqui é muito importante vocês entenderem, se vocês entenderem esse conceito aqui, vocês vão saber aplicar depois todas as forças, força normal, força peso, força de tração, tá? Diversas forças que a gente vai usar depois. E precisa muito, muito mesmo entender esse conceito aqui. Se vocês entenderem isso aqui depois, vai ser muito tranquilo de trabalhar. Veja bem, vou reduzir um pouquinho aqui para aparecer todas as figuras. Olha só aqui, que nós temos forças de contato, tá? Depois nós vamos entrar direitinho nas forças de contato, na força peso, enfim, vamos estudar detalhado aí no próximo capítulo, que é as aplicações dessas leis. Veja a interação aqui dessa maçã, dessa fruta com a mesa, tá? A fruta, ó, a maçã está sobre a mesa. Ela está fazendo uma força, ela está aplicando uma força na mesa. A mesa está aplicando uma força na maçã. Vejam. Tá vendo? Não é a mesma, a força não está no mesmo objeto, gente. Ó, não tem como calcular a força resultante aqui, tá? Uma está sendo aplicada na mesa, a outra está sendo aplicada na maçã. Uma é a ação, a outra é a reação. Isso aqui é chamada força normal, que depois a gente vai estudar com mais detalhes, tá? Veja aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que fica melhor para vocês. Ó,
Por isso o Nzinho, tá, gente? Ó, o Nzinho de normal, tá? Pra vocês verem bem direitinho, ó, a flecha, ó. Tá vendo? Ó. Agora, olha aqui a segunda situação. Aqui eu tô interagindo com o solo. Quem é que tá interagindo com o solo? A mesa, ó. A mesa tá fazendo, o solo tá fazendo uma força na mesa e a mesa tá fazendo uma força no solo. Ó, é uma força normal. A gente não está trabalhando aqui ainda com a gravitação, só com a normal. A interação entre a mesa e o solo também é representada pela força normal. Então, não existe só a força peso, tá? Entre um objeto e a terra. Então, a força que o solo aplica sobre a mesa, tá? E a força negativa ali é a reação da mesa sobre o solo. Tá vendo? Tá, muito bem. Agora, olha aqui. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Vou ter que diminuir porque não aparece tudo aqui. Ó, agora sim. Agora nós vamos ver a gravitação. Tá vendo aqui, ó, a interação da Terra com o objeto? Primeiro aparece a maçã. Ó, o objeto da maçã interagindo com a Terra. Então, existe a força que a Terra, que é a chamada força peso, né? Por isso P, que a Terra faz na maçã e a maçã faz contra a Terra, tá? Então, a gente diz que a Terra atrai a maçã atrai a Terra atrai a professora atrai a Terra, tá? Então, é ação e reação, um atrai o outro. Aqui, ó, a interação da Terra com a mesa agora, tá vendo? Ó, essa força, então, ó, é a força com que a Terra atrai a mesa, tá atraindo, tá? Indo para baixo. Em contrapartida, a mesa faz uma força que atrai a Terra. Entenderam, gente? Isso aqui é muito importante porque depois a gente vai misturar essas duas forças no mesmo objeto. A gente vai misturar força normal com força peso, com outras forças interagindo no mesmo corpo. E aí entra o conceito de vetor resultante. Força resultante, que é muito importante, tá? E a gente vai revisar vetores direitinho. Por exemplo, aqui eu deixei uma atividade muito legal para o desafio de vocês dessa semana e eu gostaria muito que vocês fizessem. Gente, vocês vão adorar. Quem mora em apartamento, tá, que tenha elevador ou quem tem acesso a algum elevador e aquelas balancinhas digitais, aquelas balanças portáteis que a gente carrega, que é para uso doméstico, façam esse experimento, gente, para vocês entenderem. Se vocês fizerem esse experimento, vocês nunca mais vão esquecer, tá? Do significado da força peso e força normal e quando elas interagem no mesmo corpo. Olha só, aqui tem um homem em cima de uma balança dentro de um elevador parado, tá? Então, olha só, o piso do elevador, tá? E no meio tem uma balancinha. E aí eles estão, a balança, ó, tem uma força peso e uma força normal, né? Claro, a força que o homem está fazendo na balança é a mesma força que a balança está fazendo no homem. A força que a balança está fazendo no piso é o mesmo que o piso está fazendo na balança. Mas aqui, gente, aqui a gente já aplica o conceito de força resultante, porque nós vamos trabalhar com as forças da balança, tá? Da balança. Então, olha só, a força da pessoa na balança e a força da balança na pessoa estão representados na imagem, certo? Agora nós temos um sistema. Sistema, elevador mais pessoa. A gente tem o elevador mais a pessoa que está parado, tá? Então, olha só, a força sobre a balança é igual ao seu próprio peso. Então, a força que o cara, ou vocês, quando fizer o experimento, né? Vocês vão subir na balança e vai marcar a massa de vocês, né? Ali. Então, essa força normal deve ter o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto ao peso da pessoa. Então, por exemplo, tu tá ali em cima da balança, tá marcando a tua massa, que né, no caso a tua força peso, a balança acusa só a tua massa, né?
Mas daí com a aceleração da gravidade a gente chama isso de força-peso, né? Porque força-peso é a tua massa vezes a aceleração da gravidade. Então eu não posso dizer, isso até é muito comum da gente dizer, né? Ah, eu peso 54 quilos. Na linguagem comum a gente até fala, a gente até pode falar isso, a gente entende o que está falando. Mas não é certo, não é correto na linguagem técnica, na linguagem física, a gente sabe que a gente está se tratando de força. Então, ou seja, não é o meu peso, a minha força, a minha massa, quer dizer. Quando a gente fala peso, a gente está tratando de força. Então, se eu disser para vocês que o meu peso é por volta de 540 newtons, 530 por aí, tá? Newtons, o meu peso. A minha massa, sim, é por volta de 53, 54 quilogramas. Então, a minha força, peso, ou seja, a força em que a Terra exerce em mim, tá? É de 530 newtons. Por quê? Porque é a minha massa vezes a aceleração da gravidade. Então, gente, aqui na balança, lógico, vai marcar a massa de vocês, né? Mas vocês sabem que tem a aceleração da gravidade envolvida. Nota-se que como tu tá em cima da balança, tá? A força normal que a balança está fazendo no teu corpo é igual à tua força fazendo na balança, certo? Ação e reação. Só que a força que tu tá fazendo na balança é o teu próprio peso, a tua própria, né, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, elas estão em equilíbrio aqui, porque a massa, a força normal é igual à força-peso nesse caso. Então, o que vai acontecer quando o elevador subir ou quando o elevador descer? Aí vai existir a soma de vetores, tá? Soma ou subtração de vetores, ó. Então, a Sora vai deixar vocês fazer essa experiência primeiro, tá? Porque quando o elevador tá parado, a força resultante é zero. É zero, tá? Porque elas estão em equilíbrio, elas são iguais. E a gente diz, tá, gente, não sei se vocês lembram disso, provavelmente já foi trabalhado com vocês no 9º ano, mas se não, para relembrar, quando duas forças são iguais, a gente diz que elas estão em equilíbrio, tá? Elas se anulam quando essas duas forças estiverem sendo aplicadas no mesmo objeto, no mesmo corpo. E aí vocês vão para cima e para baixo no elevador e vão perceber o que vai acontecer com a balança. Tirem foto, gravem, tá? Compartilhem com a gente para depois a gente trocar uma ideia a respeito disso, que eu acho que vai ser bem bacana, tá? Gente, daí depois é só exercício. Ó, aí a gente já encerra esse capítulo, só exercício, daí a Sora vai fazer uma videoaula explicando alguns desses exercícios aqui, tá? Vou gravar resolvendo para que vocês possam ter condições de fazer os demais que eu solicitei no roteiro, certo? E aí na próxima aula a gente já começa nas aplicações de leis de Newton. Fechado, galerinha? Muito bem, então fiquem com Deus, um abração da Sora, vamos nos falando e se cuidem, tá? Um beijo no coração, até a próxima!